Sabe uma coisa que eu fico pensando? Onde é que a gente encontra a arte mais potente, de verdade? Nem sempre é nos grandes museus, sabe? Às vezes, ela tá ali, escondida na batida de um rap, num verso que alguém declama num sarau na periferia. É sobre esse poder, o da poesia que nasce e pulsa nas bordas, que a gente vai conversar hoje. Essa história do poeta Sérgio Vaz, pra mim, diz tudo. Imagina a cena, ele tá na Fundação Casa e manda a pergunta: quem gosta de poesia? Silêncio. A resposta é um ninguém, senhor. Aí ele começa a recitar Negro Drama, dos Racionais. A energia do lugar muda completamente. Um dos meninos curioso pergunta: senhor, isso é poesia? E o Vaz responde que sim. Na hora vem a resposta: então nós gosta. Cara, isso é muito poderoso. Mostra que a poesia está em todo lugar. Ela só precisa falar a nossa língua, se conectar de verdade. E isso leva a gente para uma pergunta-chave, né? O que faz uma letra de rap, uma frase que a gente ouve no dia a dia, virar poesia? A resposta? Olha, não tá só na mensagem, na ideia. Tá nas palavras exatas que são escolhidas para construir aquele mundo, para fazer a gente sentir aquela emoção. É bem aí que surge um movimento literário que é simplesmente incrível, a chamada literatura periférica. É a literatura que vem da quebrada, das margens das grandes cidades. E ela não chega pedindo licença, não. Ela fala uma verdade crua, direta, que mostra a vida como ela é, sem filtro nenhum. A grande força dessa poesia é justamente essa. Ela nos ancora, nos prende numa realidade bem específica. A linguagem usada é tão viva, mas tão viva, que a gente quase consegue sentir o cheiro do lugar, a temperatura, a emoção daquele momento. Tá, mas como é que esses escritores conseguem fazer essa mágica? Como eles criam essa sensação tão real? Bom, o segredo está numa ferramenta da gramática que, olha, muitas vezes passa batido, mas que é a chave para dar cor e detalhe para o texto. E essa ferramenta é o advérbio. Pensa nele como se fosse o tempero do texto. É a palavra que adiciona os detalhes, que responde às perguntas onde, quando, como, por quê. São essas circunstâncias que dão vida de verdade para uma cena. E essa caixinha de ferramentas do escritor é bem completa. Tem os advérbios de lugar, tipo aqui e lá, que definem o cenário. Os de tempo, como hoje ou sempre, que marcam o ritmo dos acontecimentos. Os de modo, tipo bem, rapidamente, que mostram como a ação acontece. E os de intensidade, como muito ou pouco, que controlam o volume da emoção. Cada um deles é uma pincelada diferente. E claro, às vezes uma palavra só não é suficiente, né? Aí que entram as locuções adverbiais. São grupinhos de palavras que funcionam como um advérbio só, trazendo detalhes ainda mais específicos, tipo pela manhã, às pressas, com certeza. Ok, a teoria a gente já pegou. Agora vem a parte mais legal. Vamos bancar os detetives literários e ver na prática como os poetas da periferia usam essa caixa de ferramentas para construir a sua arte. Se liga nesse trecho aqui do poeta Ferrez. Eu queria ter, tipo, uma vida menos corrida. Eu queria ter uma vida menos confusa. A gente consegue sentir o cansaço na voz, né? Esse desejo por um pouco mais de paz, de calma. E aqui tá o pulo do gato. Olha só o que acontece se a gente tira o advérbio de intensidade menos. A frase deixa de ser uma vida menos corrida e vira só uma vida corrida. O sentido muda da água para o vinho, de um desejo de alívio vira só uma constatação. Uma única palavrinha muda a emoção inteira do verso. Bora para mais um exemplo do Ferrez. Quando lavo o rosto pela manhã, é como se tivesse tirado os pesadelos da noite mal dormida. Aqui, a locução adverbial pela manhã já nos coloca dentro da cena, num tempo e lugar exatos, logo de cara. Olha só como ele constrói isso. Pela manhã é uma locução de tempo, que marca o quando. Em outros textos, a gente encontra coisas como com vontade, que descreve o como algo é feito, o modo. Ou então, uma após a outra, explicando a maneira como as palavras são encaixadas. São pequenas camadas de significado que vão se somando. Beleza. Já vimos os detalhes, as peças do quebra-cabeça. Agora vamos ver como essas ferramentas, todas juntas, constroem uma narrativa completa, uma cena inteira, num texto um pouco maior. Presta atenção nessa passagem do Ferrez que é simplesmente genial. Esses dias tinha um moleque na quebrada com uma arma de quase 400 páginas na mão. Enfim, uns tiozinho e umas tiazinhas no sarau enchendo a cara de poemas. Depois saíram vomitando versos na calçada. O tráfico de informação não para. Que imagem poderosa. O livro que vira uma arma,
A poesia que vira uma bebida que embriaga e transforma a rua. E aí, quando a gente bota uma lupa nesse texto, o que a gente acha? Uma enxurrada de circunstâncias. Esses dias, tempo. Na quebrada, na mão, no sarau, na calçada, é uma sequência de lugares que vai desenhando um mapa da cena pra gente. Depois, tempo de novo, marcando a sequência. Em êxtase, o modo, o sentimento. É essa construção de tempo e principalmente de lugar que faz o mundo que ele descreve parecer tão concreto, tão real. Então, a gente chega num ponto central aqui. A gramática, que na escola às vezes parece só um monte de regra chata, na mão de um artista, vira uma paleta de cores. Cada palavra, cada escolha é uma decisão artística. Para esses poetas, advérbios e locuções adverbiais são muito mais do que matéria de prova. São ferramentas da verdade. São essas pequenas palavras que dão autenticidade para o texto, que fazem a gente se conectar e sentir o peso, a alegria, a realidade que está sendo contada ali. E para fechar, a gente volta no Sérgio Vaz com esse poema que fala de resistência e de união. Resistir ao lado das pessoas que a gente gosta deixa a luta mais suave, a gente não quebra, entorta. Olha que interessante a escolha das palavras. Ele fala ao lado das pessoas. Poderia ter dito junto com as pessoas, que o sentido básico é o mesmo, mas ao lado tem uma nuance de companheirismo, de ombro a ombro, sabe? E ele escolhe mais suave, não menos dura. Ele foca no positivo, na leveza, em vez de só diminuir o negativo. Isso é uma escolha artística que muda todo o tom do poema. Cada detalhe importa. Fica claro, então, que cada palavrinha, por menor que seja, é uma escolha que ajuda a construir um mundo. Isso faz a gente pensar, que poder será que está escondido nas palavras que a gente usa todo santo dia, sem nem perceber?